Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Acredito que nem todos aqui me conhecem. Eu me chamo Alain, sou pastor ali na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro do Anil e recebi do reverendo Cleomácio o convite para estar com vocês aqui nessa tarde para falarmos a respeito da doutrina da Trindade. Então eu quero inicialmente manifestar a minha gratidão a Deus por esse momento com vocês e também expressar o meu desejo de que o Senhor nos ensine, o Senhor nos fale e que tanto, não apenas as suas mentes, mas os seus corações fiquem cheios de conhecimento e também de anelo, de anseio pelo Deus triuno, tá bom? Eu quero convidá-los a iniciarmos esse momento fazendo uma oração, justamente pedindo que o Senhor nos abençoe, uma vez também que nós vamos trabalhar uma doutrina extremamente importante, mas intelectualmente também extremamente difícil, que é a doutrina da Trindade. Então, nós necessitamos do amparo, do auxílio do Senhor. Então, vamos curvar as nossas frontes, vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, nosso Pai bendito, nós louvamos o Teu nome. E aqui, ó Pai, nós te agradecemos, pois a Tua palavra diz que não cabe ao homem o dirigir os seus passos. A Tua palavra nos ensina que nós podemos fazer planos, mas toda a resposta vem do Senhor. Assim nós cremos que não decidimos simplesmente sairmos de nossas casas e nos achegarmos aqui, mas nós fomos trazidos aqui pelo Senhor. O Senhor nos conduziu até este lugar e certamente o Senhor tem o desejo de nos falar, de nos ensinar a respeito de Ti mesmo, a respeito do Teu ser. Por isso, ó Pai, ajude-nos, porque nós somos rasos em nosso intelecto, nós somos limitados em nossa compreensão. E além disso, ó Deus, nós somos pecadores. Muitas vezes o nosso coração ainda tenta se levantar contra o conhecimento da Tua palavra. E é por isso, ó Deus, é diante dessa dupla dificuldade que nós temos, que nós suplicamos o auxílio do Teu Espírito nesta tarde. Que Ele nos ajude, ó Deus, a transpormos a nossa limitação, para que percebamos e compreendamos a profundidade da santa doutrina que nos será ensinada nesta tarde. Mas também, ó Deus, que o nosso coração ele seja devidamente mortificado de todo pecado e vivificado para o Senhor, para que nele arda, para que nele, ó Deus, queime um santo anseio por Ti, uma santa devoção pelo Teu ser. Olha por cada filho do Senhor, por cada filha do Senhor presente aqui nesta tarde. Conceda-nos também a graça, ó Deus, de pensarmos com clareza e, acima de tudo, de sermos fiéis à Tua revelação escrita. É no nome de Teu Filho Jesus Cristo que nós choramos e Te bendizemos hoje e eternamente. Amém. Meus irmãos, antes de adentrarmos a doutrina em si, eu gostaria de primeiramente trazer duas palavras para os irmãos, uma acerca da nossa metodologia quando nós estudamos teologia e outra acerca da nossa postura diante da doutrina que nós vamos estudar nesta tarde. Em relação à nossa metodologia, quando nós estudamos teologia ou quando nós fazemos teologia, às vezes nós nos comportamos em relação à Bíblia como se a Bíblia fosse uma espécie de enciclopédia. Isso é muito comum na igreja. Isso acontece normalmente quando você olha para o seu pastor e diz algo mais ou menos assim: pastor, me diz onde é que tem um texto que diga que Deus é uma trindade. Não apenas em relação à trindade, mas em relação a outros assuntos, em relação a outras doutrinas, nós fazemos a mesma coisa. Pastor, me dá um texto, me apresente uma passagem que diga que mudou do sábado para o domingo. Me dê um texto que diga que Jesus é uma só pessoa, mas com duas naturezas. Me dê uma passagem que diga que crianças têm que ser batizadas. O que eu desejo que os irmãos entendam inicialmente é que normalmente nós tratamos a Escritura como se ela fosse uma enciclopédia. Uma enciclopédia é um livro ao qual você recorre quando você deseja encontrar de maneira fácil informações a respeito de um determinado assunto. Então, se você deseja, por exemplo, saber o que é dito
se você deseja conhecer algo a respeito de futebol ou qualquer outra coisa, você vai ao volume que corresponde àquela letra, você procura o verbete, você procura a palavra e ali você já vai encontrar todas as informações necessárias para que você tenha um conhecimento geral daquele assunto. Às vezes nós tratamos a Bíblia dessa maneira e nós não podemos fazer isso. A Bíblia ela não é uma enciclopédia e ao longo da história, doutrinas não foram elaboradas, não foram construídas e não foram assumidas pela igreja com base apenas naquilo que nós chamamos de textos-prova. Tanto é assim que se você observar a nossa confissão de fé de Westminster, aqueles que são presbiterianos são bem familiarizados com isso, mas se você observar a confissão de fé de Westminster, no capítulo 1 e no parágrafo 6, a confissão de fé vai dizer o seguinte: todas as coisas necessárias para a glória de Deus, a salvação, a fé e vida do homem, ou é expressamente afirmado pela Escritura, isso faz referência àqueles textos que são claros, aqueles textos que são explícitos a respeito de um determinado assunto, mas a confissão continua dizendo, ou é expressamente declarado na Escritura, ou pode ser lógica e claramente deduzido dela. Então, quando nós estudamos teologia, ou quando nós estudamos alguma doutrina, nós também precisamos fazer uso daquilo que é chamado de lógica, nós também precisamos fazer uso de inferências, porque dessa maneira doutrinas são construídas, dessa maneira doutrinas são elaboradas. Está dando para entender onde eu quero chegar? Então nós não trabalhamos apenas com textos prova, mas nós temos de raciocinar, nós temos de pensar, usar a lógica, fazer inferências, observar o todo que a Escritura revela a respeito de um determinado assunto, para podermos então tomar uma posição. Eu quero mostrar um exemplo de como isso funciona para vocês. Abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, no capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Eu vou ler do verso 13 até o verso 16. Êxodo capítulo 3, do verso 13 até o verso 16. Acompanhem a leitura que eu vou fazer. Diz assim: Disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem, qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes, o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me apareceu dizendo, em verdade vos tenho visitado e visto o que vos tem sido feito no Egito. Até aí. Com base nesse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês, e se vocês desejarem responder, podem ficar à vontade. O que nós podemos aprender nesse texto a respeito da doutrina da ressurreição dos mortos? O texto faz alguma afirmação explícita sobre a ressurreição dos mortos? Não. Mas abram em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22. Eu quero ler com vocês agora de maneira alternada, aí do verso 23 até o verso 33. Tá bom?
Mateus 22, do verso 23 ao verso 33. Diz assim, vamos ler de maneira alternada. Naquele dia, aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram. Ora, havia entre nós 7 irmãos. O primeiro, tendo casado, morreu e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Respondeu-lhes Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Ouvindo isto, as multidões se maravilhavam da sua doutrina. Observem, meus irmãos, um detalhe interessante. A discussão de Jesus com os saduceus é a respeito da ressurreição. E quando ele vai provar pela Escritura a legitimidade, a validade dessa doutrina, ele faz a citação de uma passagem do Antigo Testamento. Não os versos que nós lemos, mas o verso 6, que vai fazer a mesma afirmação dos versos de 13 a 16. Eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Ele faz a citação de Êxodo 3, é só você observar aí no rodapé da sua Bíblia. Veja o rodapé e a referência que aparece aí em relação a Mateus 22, verso 32. O que é que diz aí no rodapé da Bíblia de vocês? Êxodo capítulo 3, verso 6. Agora, se você voltar ao texto e ler, o texto não vai fazer nenhuma afirmação explícita, direta, sobre a doutrina da ressurreição. Não obstante, você vai encontrar o próprio Senhor Jesus Cristo fazendo uso do quê? Inferência. Para nos ensinar que doutrinas devem ser estabelecidas assim. Eu menciono isso porque nós vamos nos deparar com alguns adeptos de algumas seitas, e nós frequentemente nos deparamos com essas pessoas, e elas vão nos desafiar nesse terreno aqui. Elas vão pedir textos, elas vão pedir passagens que provem a doutrina da Trindade. E às vezes nós caímos nisso, nós aceitamos os termos do debate que são propostos por essas pessoas, e nós de repente ficamos em maus lençóis. Você não vai encontrar nenhuma passagem na Escritura que afirme de maneira categórica que Deus é um ser triuno. Você vai encontrar passagens mais claras do que outras a respeito dessa doutrina, mas nenhuma que afirme isso de maneira clara, de maneira direta, de maneira expressa. Então nós temos de entender algo que um teólogo reformado chamado Herman Bavinck, ele escreveu há muito tempo. Ele disse que a Escritura é como uma mina de ouro. É tarefa da igreja extrair esse ouro e transformá-lo em moeda circulante. A ideia é, nós temos o dever de observar a doutrina da Escritura, observar os dados que são apresentados e, a partir deles, com a nossa mente iluminada pelo Espírito Santo, dependentes dele, não firmados em nosso próprio intelecto, não fiados em nós mesmos, mas a partir daí nós precisamos, com o uso da lógica, com o uso de inferências, com o uso do raciocínio, nós precisamos chegar então às doutrinas que nos são vitais e são importantes para a nossa vida cristã. Então, à medida que nós estudarmos a doutrina da Trindade, nós não vamos observar nenhuma passagem que vá dizer que no ser divino subsistem 3 pessoas, ou que há um só Deus, mas que subsistem 3 pessoas. Mas quando nós observarmos todos os dados que nos são apresentados, não há outra conclusão senão de que Deus é uma Trindade. Deu para entender? Tranquilo? A segunda observação diz respeito à nossa postura diante dessa doutrina. Há um livro em português que eu gostaria de recomendar para os irmãos, de um teólogo chamado Michael Reeves. O título é Deleitando-se na Trindade, e ele foi publicado pela editora Monergismo. Ele faz uma advertência logo no início a respeito
de uma dificuldade que nós temos com essa doutrina. E ele não se refere à dificuldade de entender a doutrina. Ele não está se referindo à dificuldade de compreender intelectualmente a doutrina da Trindade. É certo que todos nós vamos ter dificuldades em relação à Trindade, uma vez que, quando nós falamos do ser de Deus, nós estamos falando de alguém que é infinito e nós somos, e como dizia há muito tempo Santo Agostinho, o finito não é capaz de abarcar aquele que é infinito. Então nós vamos ter dificuldades intelectuais, nós não vamos ser capazes de compreender o todo, de entender como é isso logicamente, mas ainda assim Deus nos dá vislumbres, Ele nos dá chispas de quem Ele é e Ele então nos faz crer nisso. Mas a dificuldade a qual eu me refiro que nós temos é essa doutrina, normalmente ela é tratada por nós, ela é estudada por nós de maneira seca, sem nenhum ânimo. E aí Michael Reeves ele vai fazer um alerta, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: quando você ouve dizer que Deus é amor, o que essa afirmação provoca em você? Você gosta. Isso enternece o teu coração. Isso já, digamos, derrete você. Isso já desperta em você bons sentimentos. Você gosta de ouvir que Deus é amor. E aí ele vai questionar, mas o que você sente quando você ouve que Deus é uma trindade? Então, de acordo com ele, essa afirmação, Deus é uma trindade, ela sempre vai nos soar fria, ela sempre nos soa pesada, ela não desperta nenhum sentimento em nós. E nós temos de ter cuidado com isso. Ele chama a nossa atenção para o fato de que, para muitos de nós, a doutrina da trindade é nada mais nada menos do que um apêndice. Ela existe, ela fica ali, mas nós não sabemos para que ela serve, nós não sabemos qual é a função dessa doutrina, nós não conhecemos a sua importância, nós passamos pela vida sem entender a aplicabilidade dessa doutrina para a nossa vida. E nós não podemos permitir que isso aconteça. Por isso, uma das minhas primeiras palavras a vocês, meus irmãos, é que talvez essa seja a doutrina mais prática de toda a fé cristã. Talvez essa seja a doutrina mais importante para a nossa fé cristã. Por uma razão bem simples. Toda a nossa vida, tudo aquilo que nós fazemos em relação a Deus, toda a vida cristã, ela é estruturada na Trindade. Não há nenhuma faceta da vida cristã, não há nenhuma faceta da nossa caminhada com Deus que não seja estruturada sobre a doutrina da Trindade. A começar pelos nossos relacionamentos interpessoais. Como assim? Abram suas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 17. João 17. Observem aí, meus irmãos, do verso 20 até o final do capítulo, até o verso 26. Eu vou ler, diz assim, percebam. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. O que nós podemos concluir a partir da leitura dessa passagem?
Veja que aqui Jesus está a algumas horas apenas da sua crucificação. Ele faz a sua conhecida oração sacerdotal. E aí você vai perceber que dentre os assuntos pelos quais Jesus roga, dentre as questões pelas quais ele intercede junto ao Pai, ele trata dos nossos relacionamentos, da unidade que deve ser desfrutada por nós, da união que deve nos caracterizar. E quando Jesus fala dessa unidade que deve ser característica dos seus discípulos, qual é o modelo tomado por ele? O relacionamento entre ele e o Pai. E certamente você pode compreender que aqui isso também envolve o Espírito Santo, uma vez que na teologia cristã, por exemplo, Santo Agostinho, ele sempre vai dizer que o Espírito Santo, ele vai agir como o vínculo de amor e de afeição entre o Pai e o Filho. Então, onde Jesus fala do seu relacionamento com o Pai, nós também devemos enxergar o Espírito Santo como esse vínculo de amor entre os dois. Então, perceba que quando ele vai tratar dos relacionamentos entre os seus discípulos, o modelo que ele vai usar é a Trindade. Às vezes, quando nós temos de resolver dificuldades de relacionamento, ou impasses, ou mesmo mágoas entre o povo de Deus, nós procuramos mil soluções, até somos orientados, segundo a psicologia, a buscarmos a resposta para essas coisas dentro de nós mesmos. Mas o que Jesus nos ordena é: se você deseja saber como se relacionar com o seu irmão, como você deve amá-lo, como você deve agir de forma abnegada, humilde, servil, então você deve olhar para a Trindade. Olhe para o meu relacionamento com o Pai. Então você já percebe que uma das funções da doutrina da Trindade é nos ensinar a respeito de como nós devemos nos relacionar uns com os outros. Essa doutrina, meus irmãos, ela é central na vida cristã. Ela é central ao modo como nós conhecemos a Deus, como nós somos resgatados do pecado, como nós entendemos a vida, como nós entendemos a missão da igreja, o que significa a nossa humanidade. Se você deseja entender a salvação, se você deseja compreender como Deus salva pessoas, você não vai compreender se você não entender que a salvação é trinitária. Por que é importante fazer esse destaque? Você vai ouvir muita pregação, você vai ver em muitas igrejas algum tipo de ensinamento que, mesmo sem querer, vai dar a impressão que o Pai é a pessoa relutante da Trindade, é a pessoa mal-humorada da Trindade. É a pessoa que deseja tão somente punir, é a pessoa que deseja tão somente castigar, ao passo que Jesus já é a pessoa que simpatiza conosco e que deseja nos salvar, faz de tudo para nos salvar e assim vencer a relutância do Pai. Acredito que vocês, num ou outro momento, já ouviram algo nesse sentido. E aí, quando você observa o que a palavra de Deus nos diz sobre a salvação e como as três pessoas agem para nos salvar, você vai ver que a iniciativa, ela é do Pai. E quem fala sobre isso é o apóstolo Paulo. Basta você ler a abertura da carta que ele escreveu à igreja de Éfeso. Abra lá. Efésios capítulo 1. Vou ler só o verso 3, do verso 3 até o verso 6. Paulo diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor fez o quê? Então veja essa afirmação do apóstolo Paulo. O Pai, ele nos predestina em amor. Quando você observa do verso 7 em diante, você já vai ver que o apóstolo Paulo, ele foca sobre aquilo que foi feito pelo Filho. Ele nos redimiu através do seu sangue, ele encarna, ele sofre, ele nos substitui, ele nos salva através da sua obediência, ele nos salva através da sua morte.
Então veja que Paulo inicia falando sobre como Deus o Pai nos elegeu, como Ele nos amou e como em amor Ele nos predestinou. Ele fala sobre como o Filho nos redimiu pelo seu sangue, e o Espírito Santo também vai aparecer ainda nesse parágrafo. Do verso 3 até o verso 14, o que você tem aí é um só parágrafo. E veja o que Paulo diz aí a partir do verso de número 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. A salvação, ela é trinitária. Nós até reduzimos isso a uma fórmula simples. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito Santo aplica. A oração é trinitária. Nós oramos ao Pai na mediação de Cristo, com o auxílio de quem? Do Espírito Santo. Então você vai perceber que tudo aquilo que você faz na vida cristã tem a ver com a doutrina da Trindade. Essa não é apenas uma doutrina teórica de difícil entendimento, mas é vital para tudo que a gente faz. O culto, ele é trinitário. Nós também adoramos ao Pai. Fazemos isso através da mediação de Cristo. O autor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, a partir do verso 19, que é Cristo Jesus quem nos leva ao Santo dos Santos, quem nos introduz na presença do Pai, de modo que nós não mais encontramos um Pai irado, pronto para nos fulminar pelos nossos pecados, mas nós encontramos agora um Pai desejoso de comunhão conosco, e nós somos levados a essa comunhão no culto pelo Filho. E é o Espírito quem nos leva à adoração. E há um detalhe mais a respeito daquilo que Jesus faz no momento do culto, de como Jesus atua no momento do culto. Todos vocês, no momento em que vocês estão cantando na igreja, vocês cantam para Cristo e vocês cantam sobre Cristo. Não é verdade? Vocês já pararam para pensar que uma das glórias inerentes ao culto é que nós não apenas cantamos para Cristo, nós não apenas cantamos sobre Cristo, mas nós também cantamos com Cristo, Ele também se une a nós em adoração ao Pai? Estranho isso, né, Denise? Lembre de um detalhe, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Como mediador Ele tem duas naturezas, uma natureza divina, uma natureza humana. Como homem, Ele se une a nós nisso. E abra sua Bíblia em Hebreus e veja o que é dito ali. Hebreus capítulo 2. Hebreus 2. Eu vou ler e peço que vocês prestem atenção a partir do verso 10, tá? Do verso 10 até o verso 13. É fantástica essa passagem. Quando a gente entende isso aqui, o culto precisa adquirir um novo significado para a gente. Olha só, diz assim: porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da... E ainda, e outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. No culto, eu volto a dizer, nós não apenas cantamos para Ele, não apenas cantamos sobre Ele, mas nós nos unimos a Ele em adoração. Adoramos ao Pai no poder do Espírito Santo. Tudo que a gente faz tem a ver com a doutrina da Trindade. Essa não é uma doutrina para servir como apêndice na nossa vida cristã. Não é uma doutrina para apenas ser estudada como requisito para um curso que nós estamos fazendo.
é a doutrina que deve dar sentido a tudo aquilo que nós fazemos. Então eu já falei sobre a nossa metodologia, falei agora sobre a nossa postura. É dessa maneira, meus irmãos, que eu oro ao Senhor que vocês encarem essa doutrina. Que o coração de vocês exulte, que o coração de vocês pulse, à medida que vocês vão conhecendo cada vez mais a respeito do ser de Deus, desse Deus triuno. Tudo bem? Alguma questão inicial até aqui? Podem ficar à vontade. Um de cada vez. Então, eu quero ver com vocês agora, meus irmãos, de que maneira a doutrina da Trindade ela é revelada nas Sagradas Escrituras. E um detalhe muito importante, uma qualificação que deve ser feita antes de nós começarmos a observar algumas passagens. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, eu acredito que o reverendo Cleomárcio já tratou aqui sobre vocês a respeito da doutrina da revelação, de como Deus se revela. Ele falou a respeito da revelação geral, da revelação especial, tá? Quando nós estudamos a revelação especial, que é hoje a Escritura, uma das características dessa revelação é a sua progressividade. Os irmãos já ouviram falar sobre isso, tá? A revelação ela é progressiva. Significa dizer que Deus não revelou tudo de uma só vez, mas Ele vai revelando aos poucos, e à medida que o tempo vai passando, à medida que a revelação vai caminhando, novas informações vão sendo adicionadas pelo próprio Senhor, de modo que, quando você chega ao Novo Testamento, você tem mais luz do que tinham os israelitas ali no Antigo Testamento. Eu faço esse destaque porque às vezes alguém diz assim, alguém chega, por exemplo, para o Douglas e diz: Douglas, faz aquilo que eu disse para você não fazer. Me dê um texto que diga que Deus é uma trindade. O Douglas diz: Gênesis 1 já diz lá que é uma trindade. Abram lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, verso 26. A gente tem que ter muito cuidado. Eu disse que a gente precisa fazer uso de inferências, mas a gente tem que ter cuidado na hora de fazer as inferências, tá? As inferências elas têm que ser corretas, elas têm que ser necessárias, não feitas de qualquer forma. Às vezes a gente lê esse versículo aqui, o verso 26, que diz assim: então também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E a gente diz assim, está vendo? Está aqui a trindade. Também disse Deus: façamos, plural, são 3. Mas o texto não diz isso. Ou diz? O que é que o texto diz então? O que é que o texto diz a respeito de Deus? O que é que nós podemos concluir a respeito do ser de Deus com base nessa passagem? Oi? Que havia uma pluralidade de pessoas no ser divino. Algumas pessoas vão olhar para esse texto e vão dizer assim: não, ele está falando com os anjos, né? Nós não somos criados à imagem e semelhança dos anjos. É moda agora, né? A pessoa que faz isso não é nem gente, é anjo, né? Só que nós não somos criados à imagem e semelhança dos anjos. Os anjos não são co-criadores, tá? Então ele não pode estar falando aqui com os anjos. Ele fala consigo mesmo. É uma deliberação dentro do ser divino. A única coisa que você pode concluir com base nessa passagem é que no ser divino subsiste uma pluralidade de pessoas, mas você não é capaz de definir essa pluralidade. Você não é capaz de dizer quantas pessoas estão envolvidas aqui. A mesma coisa aí no capítulo 3, verso 22. Abram lá. Gênesis 3, 22.
Diz assim, vamos ler todos juntos? Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. Então veja, eis que o homem se tornou como um de nós. Eu já ia dizer, pois não? Então vejam, meus irmãos, uma pluralidade de pessoas. O que nós podemos concluir com base nessa passagem, o que nós podemos afirmar com confiança, é que na Trindade não há uma única pessoa. Eu disse algo aqui meio troncho, né? O que nós podemos dizer é que em Deus, ou no ser divino, não na Trindade, se eu uso Trindade, já estou falando de três, tá? Então, no ser divino, nós não temos apenas uma pessoa. Nós temos mais de uma pessoa. E à medida que a revelação progride, isso vai ficando mais claro. Sim, Douglas. O batismo de Jesus? Pode. Só que veja o que eu estou dizendo. Progressividade. Quando você vai para o Novo Testamento, ali já é bem mais claro. Tá? O que a gente está observando é como a progressão da revelação vai revelando e vai adicionando informações a respeito do ser de Deus. Tá? Quando você chega no Novo Testamento, sim, você já olha daqui para lá, você já tem tudo aquilo que foi adicionado pelo Senhor. Nós que estamos aqui agora, nós temos até uma vantagem maior em relação aos cristãos do primeiro século que estavam recebendo a revelação do Novo Testamento. Porque enquanto eles estavam, nós já temos aqui a revelação completa, o cânon fechado. Eles, em relação aos crentes do Antigo Testamento, eles também estavam em posição de vantagem. Porque eles tinham mais luz. Eles tinham mais informações que haviam sido adicionadas pelo Senhor. Deu para entender? Você pode, mas calma. Tá? Vejamos outras passagens do Antigo Testamento. Abram suas Bíblias. Vejam aí o Salmo 110. Salmo 110, verso 1. Quem pode ler essa passagem? Cento e dez, 1. Então veja, disse o Senhor ao meu Senhor. Esse texto aqui vai ser citado por Jesus no Novo Testamento. Agora, só olhando para isso aqui, veja que aqui Jesus vai fazer outra inferência. Só olhando para essa passagem, dá para você concluir alguma coisa a respeito da Trindade? Mas vejam como Jesus interpretou isso aqui. Vá para Mateus 22 novamente. Mateus 22, do verso 41 ao verso 46. Vamos ler de forma alternada, tá bom? Diz assim: Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus. A pergunta de Jesus aqui ela foi extraordinária. Ela colocou os fariseus aqui contra a parede. O que é que vocês pensam do Cristo? Ele é filho de quem? Aí eles dizem, de Davi. De fato, ele era descendente de Davi. O que Jesus deseja mostrar é que o Messias não era apenas homem. Era Deus. E aí veja o que Cristo vai fazer agora. O verso 43. Replicou-lhe Jesus: Como, pois, Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo... Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? Verso 46. Denise.
não tem tanto problema não, tá? Porque veja só, no hebraico você não vai ter diferença entre maiúsculas e minúsculas. Tá? É o tradutor na hora que vai entender que o Senhor ali, tá, pode ser transcrito daquela maneira. No hebraico há uma distinção nas palavras em si. Se você observar no Salmo 110:1, o primeiro Senhor está grafado de uma forma. Como é que está lá? Voltem lá, Salmo 110:1. Como é que está grafada a palavra Senhor? A primeira vez aí, todas as letras estão maiúsculas. A segunda, todas as letras estão minúsculas. Isso acontece porque no hebraico são duas palavras diferentes. Tá? Uma é a palavra, o tetragrama, que é o nome de Deus, que nós vamos algumas vezes pronunciar como Jeová, Yahvé, Javé. É esse primeiro Senhor aí com todas as letras maiúsculas. O segundo Senhor é a palavra Adonai. Então seria literalmente, e disse Yahvé ao meu Adonai. As duas podem ser traduzidas como Senhor. Adonai, por exemplo, é a palavra que vai aparecer em Isaías capítulo 6, no verso 1, quando é dito que no ano da morte do rei Uzias eu vi Adonai, eu vi o Senhor. Uma palavra fala da aliança, é Deus revelado como Deus do pacto, Deus da aliança. A outra palavra, Adonai, revela a Deus como aquele que é soberano. Tá? Você tem essa distinção no hebraico. O que acontece com o Novo Testamento? O Novo Testamento não é escrito em hebraico, ele é escrito em grego. Diferentemente do hebraico, o grego tem apenas uma palavra para Senhor, que é a palavra Kyrios. Então aqui você tem, disse Kyrios ao meu Kyrios, disse o Senhor ao meu Senhor. E essa palavra Kyrios, no Novo Testamento, ela sempre vai ser usada num sentido divino. A pessoa que recebe esse nome, né, no caso Cristo, esse nome sempre vai ser usado em relação a ele como um título da sua divindade. É por isso que você vai ter essa diferença. Diz respeito à língua, diz respeito a uma limitação que existe no grego em relação ao hebraico, se não tem termos diferentes para isso, mas todas elas aqui vão ressaltar a mesma verdade. E um detalhe interessante, Denise, é que historicamente nós confessamos que o Novo Testamento é o intérprete do Antigo Testamento. Então, como é que Cristo interpreta aquela passagem? Essa passagem fala duas coisas. Primeiro, o filho de Davi, o descendente de Davi, é Deus. Segunda, há uma distinção de pessoas dentro da divindade. Veja que aqui no verso de número 44, as duas palavras Senhor estão grafadas com o S maiúsculo, fazendo referência a Deus. Dentro do ser divino, você tem uma distinção entre duas pessoas, pelo menos. Disse o Senhor ao meu Senhor. Tá? Então veja como é que o próprio Cristo vai usar o Salmo 110 e vai interpretá-lo. Tá? Mas em relação a Senhor lá, tá tudo minúsculo, não tem nenhuma dificuldade com isso não. Tá bom? Alguma questão mais sobre esse texto? Abram também em Isaías, capítulo 48, verso 16. Isaías 48. Um detalhe importante para a gente ler esse texto. Os irmãos sabem que o livro de Isaías ele é dividido em 3 partes. Tá? Você tem uma primeira parte que vai do capítulo 1 até o capítulo de número 37. Essa primeira parte ela consiste majoritariamente de juízo ou anúncio de castigo. Tá? Você tem também promessas, mas a mensagem dessa primeira parte, em sua maioria, é o anúncio de juízo. Deus vai castigar o seu povo por conta da sua desobediência. A terceira parte ela vai compreender aí os capítulos 38 e 39, que vão apresentar aquela narrativa a respeito do rei Ezequias, a sua cura e posteriormente a sua queda. Tá? A terceira parte ela começa no capítulo 40 e vai até o final do livro, até o capítulo 66. Majoritariamente, a mensagem dessa terceira parte de Isaías é uma mensagem de consolo, conforto, esperança. Deus anuncia a restauração do seu povo. Deus anuncia que vai resgatar, salvar o seu povo.
Nessa terceira parte, a partir do capítulo 42, você vai ter iniciada aí uma série de textos que vão apresentar um personagem conhecido como o servo do Senhor. Você vai ter isso no capítulo 42, capítulo 48, capítulo 52, capítulo 53. E é interessante que quando você chega ali ao capítulo 53, é bem claro para a gente de quem esse texto fala ou quem é esse servo. É Cristo, tá? É o Filho. Agora observem, com isso em mente, tá? Com essa informação a respeito do servo, vejam aí o que diz o capítulo 48, verso 16. Isaías 48, verso 16. Vamos ler todos juntos. Diz assim: Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio. Desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Agora o Senhor Deus me enviou a mim e ao seu. Quem é que está falando aqui? O servo. E veja o que é que o servo vai falar a respeito dele. Ele faz afirmações a respeito dele que são plenamente entendidas como sendo afirmações a respeito daquele que é Deus. Veja novamente. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que isso vem acontecendo, tenho estado lá. Então ele fala de alguém que estava presente no princípio e que é o agente de todas as revelações, é aquele que entrega todas as profecias a respeito do que aconteceria com o povo. Quem faz isso é Deus. No final, ou na última parte do verso 16, ele faz aí uma distinção, agora, entre três pessoas. Veja aí novamente o final do verso 16. Ele diz: agora o Senhor Deus me enviou, e também a quem? Ao seu Espírito. Então o que você percebe aqui é que o Espírito do Senhor e o servo do Senhor foram enviados pelo Senhor para uma missão particular. Você tem aqui uma distinção de pessoas. Agora, o Antigo Testamento, embora palavra de Deus, embora não deva ser descartado por nós de maneira alguma, embora devamos evitar a linguagem que muitas vezes é usada aí em muitos lugares, no sentido de, isso aqui não tem mais nenhuma utilidade, isso aqui é só uma coleção de histórias, é só uma coleção de exemplos, exemplos que nós não devemos seguir e exemplos que nós devemos seguir, isso aqui é palavra de Deus, não obstante, isso aqui é caracterizado por menos luz do que nós vamos encontrar no Novo Testamento. Quando você observa o que é ensinado pelo Antigo Testamento, você pode chegar a uma conclusão segura, no sentido de que Deus é um só ser. Basta você lembrar do Shema de Israel. Lembram lá de Deuteronômio 6? O que diz o verso 4? O que diz o Shema de Israel? Abram lá, Deuteronômio 6. Deuteronômio 6, 4. Então veja, aqui você tem uma afirmação do monoteísmo, tá? Ou da unicidade divina, é um único ser. Não obstante, você vai perceber com o Antigo Testamento que esse único ser, nele subsiste uma pluralidade de pessoas. É um único Deus, mas você vai perceber uma distinção de pessoas, e essas pessoas, elas possuem atributos, características e prerrogativas divinas. Quando você chega ao Novo Testamento, você tem então a revelação plena a respeito da Trindade, e tudo se torna então mais claro. Vejam o Novo Testamento. Texto que o Douglas mencionou para começar sobre o batismo de Jesus, lá em Mateus capítulo 3. Vocês pegam direto ou vocês fazem intervalo? E que horas é o intervalo?
Tá, então vamos, Mateus 3, do verso de número 13 até o 17. Antes da gente ler, deixa eu fazer uma pergunta. Alguém aqui é fã do Voz da Verdade? Nessa hora, o fã não levanta a mão de jeito nenhum, né? Mas vocês conhecem o Voz da Verdade, não conhecem? Tá? Vamos ler o texto, depois eu falo um pouquinho. Mateus 3, do verso 13 até o verso 17. Novamente vamos ler de forma alternada. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, por que eu mencionei o Voz da Verdade? Eu acredito que os irmãos têm conhecimento que o Voz da Verdade é adepto, tá, de uma seita histórica, de uma heresia, perdoe-me, historicamente condenada pela igreja cristã. Uma heresia surgida ainda no século III, chamada de modalismo. Tá? O modalismo é uma heresia trinitária, uma heresia a respeito do ser de Deus. É uma heresia que nega que Deus seja uma trindade e que vai ensinar que o que acontece na verdade é que este único Deus, ao longo da história, ele vai se apresentar ou ele vai se revelar de três modos, por isso modalismo, de três modos distintos. No Antigo Testamento, ele se revelou como Pai. No Novo Testamento, ele se revelou como Filho. E agora, ele se revela como o Espírito Santo. Então, você não tem três pessoas distintas. Você tem uma única pessoa, mas que, ao longo da história, vai usar como que vestes diferentes, roupas diferentes, ou disfarces, máscaras diferentes. Uma hora Pai, outra hora Filho e outra hora Espírito Santo. E essa heresia ela foi condenada pela igreja cristã ainda nos seus primeiros séculos. E eu perguntei se tinha aqui algum fã, porque a palavra de Deus nos traz algumas advertências a respeito daqueles que negam a doutrina de Deus e a doutrina de Cristo. Eu quero ler com vocês agora o que diz a segunda carta de João, a segunda parte da carta. Abram lá, segunda carta de João. A partir do verso 7 até o verso 11, novamente leitura alternada, diz assim: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, assim é o enganador e o anticristo. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Porquanto aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas obras más. No contexto, o problema aqui era a doutrina a respeito de Cristo, mais especificamente, pessoas que negavam a natureza humana de Cristo. Você pode raciocinar aqui do menor para o maior. Então, se em relação à doutrina de Cristo, a postura deve ser essa, imagine então em relação a quem nega a doutrina da Trindade. Nós não podemos nos tornar cúmplices dessas obras más. Em relação à passagem de Mateus 3, sobre o batismo de Jesus, você percebe ali que não há uma sucessão de pessoas. Não há uma revelação sucessiva de pessoas, ou digamos de modos. O que você tem são três pessoas aparecendo na passagem ao mesmo tempo e interagindo.
Você tem o Filho saindo da água, o Espírito Santo descendo do céu em forma de pomba e uma voz proclamada dos céus. Então você tem ao mesmo tempo, não em sucessão, mas você tem o Filho, o Espírito Santo e o Pai. O Filho é aquele que é batizado, o Espírito é aquele que desce do céu em forma de pomba, o Pai é aquele que fala do céu, ao mesmo tempo. Isso os modalistas não explicam. Abra também no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Mateus 28, verso 19. Algum voluntário, por favor, leia. Então vejam aí esse texto, ele é muito interessante. Ide, façam discípulos e batizem esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Para que você batize alguém em nome de outrem, aquele em nome de quem você batiza a pessoa tem de possuir dignidade divina, tem de ser Deus. E aqui você tem uma distinção feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, e ele faz essa distinção aqui de maneira tríplice. Veja que ele menciona pai e filho, ele toma aqui duas palavras baseadas no relacionamento familiar, a família que é a mais comum das instituições humanas. Isso aqui reforça a distinção entre as pessoas do pai e do filho, e o Espírito Santo é colocado lado a lado e no mesmo nível dessas outras duas pessoas. A conclusão, meus irmãos, inescapável aqui, é que o Espírito Santo, ele também é tido como possuindo natureza e possuindo posição iguais à do pai e do filho. Sim. Uhum. Uhum. Sim. Isso tem a ver com o conceito de unção, tá? Mais à frente, no segundo momento, eu vou falar um pouco a respeito de dois conceitos que nós precisamos ter em mente. Um é trindade ontológica e o outro é trindade econômica, tá? Trindade ontológica diz respeito ao ser, à essência, tá, de Deus, e trindade econômica diz respeito a como as três pessoas trabalham, a como as três pessoas agem em relação às mais diversas obras, inclusive aqui no ministério terreno de Jesus Cristo. Tá? Então você vai ter uma distinção entre a essência das pessoas e aquilo que elas fazem. Já adiantando, o que você vai ter ali é aquele que é Deus, a saber, o Espírito Santo. Ele é quem vai ungir e ele é quem vai capacitar Jesus para a realização das suas obras. Significa dizer que na realização do seu ministério terreno e na realização da obra da salvação, Jesus não fez o que fez firmado ou fiado apenas na sua natureza divina, mas ele fez isso também amparado pelo poder do Espírito Santo. Tá? O Espírito ele também vai agir para que a segunda pessoa da Trindade realize a nossa salvação. Há outro conceito que eu não sei se a gente vai ter tempo de trabalhar, mas que é chamado de pericorese. Tem tudo a ver com a doutrina da Trindade. Se você tiver aquele livro do Timothy Keller, A Cruz do Rei, dá uma olhada logo nos primeiros capítulos que ele vai trabalhar o conceito de pericorese e ele vai apresentar um conceito interessante. A pericorese é o que explica como, na obra que uma pessoa faz, as outras duas não estão ausentes, elas também estão ali envolvidas. É complexo, mas o que acontece? Quem foi que encarnou e morreu em nosso lugar? Quem fez isso foi o Filho, tá? A pericorese vai nos ensinar que essa obra ela é do Filho, mas as outras duas pessoas elas também vão estar envolvidas nessa obra. Elas não estão ausentes, tá? Quem foi que nos elegeu?
o Filho e o Espírito também vão estar envolvidos nessa obra, embora ela primordialmente pertença ao Pai. Então, embora Jesus seja aquele que encarna, nos substitui em sua vida e nos substitui em sua morte, durante a sua vida, durante a sua obra, o Espírito Santo também vai agir sobre ele, capacitando, ungindo, né, para que ele assim venha a fazer. Tá bom? Vamos dar uma pausa? Tá?